Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 639 mil inscritos no meu canal, aumentou, muito obrigado. Estamos rumo aos 640 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também que nós criamos o clube de membros. Eu acho uma coisa muito legal, gosto bastante, é um conteúdo que a gente vai produzindo e durante o mês vamos alimentando o clube. É bem bacana, cliquem ali que vocês vão ter todas as informações. No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br, lá tem os 3 cursos que estamos oferecendo: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. E por fim, claro, não posso esquecer, tem lá no Instagram da minha mulher, que é bem legal, se vocês quiserem ver, vocês vão gostar, @Letícia de Castro Villa Oficial. Hoje acompanhei longo período a CPI. Hoje teve um incidente muito desagradável, e que não ajuda a CPI. E ajuda, sim, os criminosos bolsonaristas, né? Aqueles que levaram à morte de 600 mil brasileiros que queriam propina e não queriam vacina, né? Um incidente entre o relator, senador Renan Calheiros, e um senador da base do governo, Jorginho Melo, que é um sujeito patético, tudo bem, né? É aquele, o Visconde de Toné da decadência, né? O Visconde Toné, porque foi senador por Santa Catarina, no segundo reinado, né? Grande escritor, né? Retirado da Laguna, Inocência, etc. E agora tem lá um semi-letrado, um pobre coitado, né, que não acertam um plural, que falam um dialeto aparentado ao português. E ele sempre repete as mesmas coisas, assim como o senador Reise, que dá vergonha, né, dá vergonha de ter esse senhor, esse elemento no Senado, o Reise. O Francis Soir, lembra a publicação francesa? Francis Soir, que repete as mentiras, fake news, ele mente e leva à morte milhares de pessoas que devem acreditar das bobagens que ele diz hoje. Inclusive, no final, ninguém aguentava mais, isso já no período da tarde, né? Um certo momento ele dizendo absurdos. Mas, com relação ao incidente, foi muito desagradável, do relator com o senador de Santa Catarina, e isso não ajuda. Depois, pelo que li, o senador relator acabou pedindo desculpas, tal, porque isso acaba não ajudando nada. Mas o que importa mais é o depoimento. É incrível, é um cidadão da Precisa. E os rolos, né? Eles têm no mesmo endereço na Brigadeira Faria Lima, não sei quantas empresas, todos os contatos. A viagem ainda parece, pelo que foi dito na CPI, a viagem que esse cidadão que depôs hoje, com um habeas, um HC do Supremo, aí o Supremo é bom, né? Para eles se protegerem dos crimes que cometeram, o Supremo é excelente, né? Teria viajado dos Estados Unidos com o senador, um dos membros da quadrilha Bolsonaro, o Flávio, que são quadrilheiros, a família inteira, que tem como chefe Jair, como é de conhecimento de todos, não é novidade, né? E aí foi dito que ele seria Flávio que teria viajado com ele para os Estados Unidos, e o objetivo era a questão do jogo. Eu já cantei essa bola aqui. Eles querem trazer o jogo para o Brasil e ganhar milhões, rios de dinheiros à quadrilha Bolsonaro. E aí com o jogo vem a prostituição, com o jogo vem o tráfico de armas, com o jogo vem o tráfico de drogas, a lavagem de dinheiro, a destruição, né, das pessoas que vão, né, destruição de famílias, de pessoas que vão jogar lá e perdem todo o seu patrimônio, todas aquelas tragédias. E a quadrilha Bolsonaro tem como objetivo isso, né? Tem a questão das armas também, que a quadrilha está por trás também de trazer empresas americanas, ganhar dinheiro com isso. São gente criminosa, traidores da pátria. Não vamos esperar do Bolsonaro alguma outra coisa. Bolsonaro é isso que nós vimos na ONU e vimos nos últimos 30 anos. Para nós isso não é surpresa, mas foi importante que esse cidadão teria viajado com um dos criminosos da família Bolsonaro, o Flávio, aquele da mansão de chocolate, que, né, originário de dinheiro sujo, dinheiro de crime, de peculato, de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, né, da mansão, e eles tinham ido lá para os Estados Unidos também para fazer, né, certo? Eles só fazem atividades ilícitas, eles vivem da ilicitude, são criminosos, e isso foi importante. E uma série de coisas que vão apresentando, que você vai vendo que essas pessoas estavam decidindo a sorte da sua vida, da minha vida, da nossa vida, de 213 milhões de habitantes no Ministério da Saúde, porque estavam fazendo os tráficos de influência e ganhando muito dinheiro. É um quadrilheiro que hoje estava depondo, um momento também
muito triste, e ver a que ponto baixo o Brasil chegou. Ou seja, o Bolsonaro rebaixou a presidência da República à sua altura moral, ética, de um quadrilheiro, de um assassino, de um corrupto, né? Então, a CPI continua fazendo um bom trabalho. Houve esse incidente que eu acho desagradável, mas o que interessa é que ela vem fazendo um bom trabalho e vai estar a semana que vem, e aí o circo vai pegar fogo. O Luciano Hang, um cidadão estranhíssimo, com uma empresa muito estranha, que exige investigação, e aguarde o dia. Vocês lembram de Ike Batista, que era muito maior que o Luciano Hang? Onde está o oitavo bilionário do mundo? Lembra? Quando perguntado, ele disse, eu não sei se vou passar o primeiro, à época o primeiro era o mexicano, Carlos Slim. Eu não sei se vou passá-lo pela direita ou pela esquerda. Onde está a fortuna ideal? Não se compara com esse ranking desse tamanho, mas é estranho, muito estranho. Ali tem coisa. E ele vai ser chamado não por causa disso, mas o episódio da sua mãe é muito triste, muito triste. Se tudo aquilo for verdade, meu Deus, é o horror, o horror, o horror, o horror. Bem, tinha um lá que depôs ontem, né, que tinha um lema da SS, né? Lealdade e obediência. Meu Deus do céu. Cada dia a gente fica mais assustado. Hoje tem uma promotora aqui, e aqui estava parece que no Facebook, tinha postado cartazes nazistas, né? E aí foram retirados. É aquilo que eu disse, não é que o Bolsonaro introduziu o nazifascismo no Brasil, não. O nazifascismo estava aqui. A maior seção estrangeira do Partido Nazista era no Brasil. Então, ele estava aqui, só que nas bordas da sociedade não tinha importância. Eram os malucos que as pessoas riam, davam risada, colocavam a suástica na piscina, como o cidadão de Santa Catarina e coisas do gênero, né? Agora não, estão no poder, porque o Bolsonaro deu corda solta a esses nazifascistas, né? E estão em todo lugar, estão no poder judiciário, infelizmente, no legislativo, no executivo, mas têm de receber a resposta devida dos poderes legais da Constituição de 1988. Bem, eu queria destacar também esse ponto. Um outro ponto a ser destacado, a questão de ter um artigo no UOL. Cliquem lá, blog e colunas, do lado direito, tem embaixo, né? Tem lá, tem um artigo meu que eu posto toda quinta-feira. Dá uma olhada, que sempre escrevendo a gente pensa mais, reflete, espero que vocês gostem do meu artigo, que essa semana está lá no UOL. Blog, colunas, vocês clicam, está lá, eu todo arrumado, é uma foto bonita, não do fotografado, mas é que a fotógrafa era muito eficiente. Por outro lado, tem uma questão que eu tinha destacado a vocês, e lembrei no UOL, na minha participação no UOL News, que é de segunda-feira, do meio-dia, meio e meio, e ninguém tinha dado importância, deixaram passar. O episódio da última quinta-feira, no Rio de Janeiro, quando jogaram aquela, inicialmente imaginava-se que era uma granada, agora diz que é uma bomba caseira, no consulado da China. E eu disse para vocês, e fui o primeiro a dizer e exigir, outra vez fui eu, e nesse espaço, e depois no UOL News, né, que tem recortado, inclusive, isso, né, vocês podem acessar, de que o estranho silêncio do governo brasileiro, o presidente da República não se manifestou, o Itamaraty não se manifestou, e isso era um perigo, que abriu um precedente para agora as embaixadas e consulados, as representações diplomáticas do Brasil poderão ser alvo de ataque de terroristas nazifascistas bolsonaristas. E eles têm na China, dentro do delírio conspirativo que eles vivem, um inimigo. Segundo eles, a China não é, em hipótese nenhuma, inimiga do Brasil. Registro, pelo contrário, é a maior parceira do Brasil há mais de uma década, a maior investidora no Brasil, idem, tem negócios importantíssimos na economia brasileira. E lendo o correspondente do Globo, Marcelo Ninho, que eu sempre leio, por sinal, no Globo, diz ele, foi postado hoje, Brasil deve levar a sério o ataque a consulado, diz o governo da China. E que a matéria que vem aí é exatamente uma preocupação que eu tinha nesse espaço, e vocês são testemunha, que o silêncio, o Itamaraty não falou nada. O presidente da República não falou nada, como se aquilo fosse natural, ou seja, deu um sinal verde, dizendo assim, faça o que quiserem, vão jogar bomba agora nos consulados da China, na embaixada em Brasília, vocês podem fazer qualquer coisa, porque aqui é o governo nazifascista. Não, senhor Jair Bolsonaro, ainda vigora, eu sei que o senhor não gosta da Constituição de 88, mas ela que nos garante termos liberdade. Ela que nos garante termos liberdade. Graças a ela e ao Supremo, com todos os defeitos, ao Supremo Tribunal Federal. Ao Supremo Tribunal Federal, senão nós já estaríamos hoje em uma ditadura. E tenho reafirmado, e os fatos reforçam a minha fala. Então, essa matéria do Marcelo Ninho e a preocupação do governo chinês e o silêncio do governo brasileiro em relação ao atentado terrorista no consulado da República Popular na China, no Rio de Janeiro, é extremamente preocupante, e isso tem de ser visto com muito cuidado, né? Isso não é para deixar passar isso ao largo. Agora,
A matéria que eu achei bem interessante foi durante o dia, né? No comecinho da tarde, para ser mais preciso, da Juliana Dalpivo, que não é a primeira vez que faz matérias exclusivas extremamente importantes, e ela está virando uma espécie de especialista na família Bolsonaro. E é bom, pode inclusive depois recolher isso, viu, Juliano, dando uma sugestão ao vivo aqui a cores, fazer isso um livro, viu, porque tem aqui uma riqueza de informações e aí poder desenvolver num livro ainda mais as boas reportagens de investigação corretíssimas que você tem fazendo nesse momento. Bem, lembro que diz ela, que eu vou ler só o primeiro parágrafo, que a chamada é o seguinte: juiz diz que Carlos Bolsonaro é citado como chefe de organização criminosa. É o que nós sempre dissemos. O Carlos sucedeu a mãe, que estava olha o absurdo, no lugar do pai. Vamos explicar. Você vai falar, pera, parece o poema Quadrilha do Carlos Drummond, só que aquilo era o amor, né? Um dia eu até leio o poema. O poema até chegou a ser musicado. O poema é muito bonito, né? Muito bonito. Aqui é a quadrilha mesmo, de ladrões, da família Bolsonaro, porque o pai foi eleito vereador de 88 a 90, e em 90 foi eleito deputado federal. Em 92 tinha eleições municipais. Ele colocou a primeira mulher, a então mulher dele, que foi eleita vereadora, ficou de 92 a 96. Só que nesse espaço de tempo eles romperam o casamento, porque o Bolsonaro já estava com a mulher 02, a Ana Vale, grande figura, que diga o bombeiro. Bem, deixando isso de lado, ele já estava tirando o time dele de campo, para ser mais, fazendo uma piadinha aí, né? Aí que ele fez, por vingança, o Bolsonaro lançou o filho, o Carlos, que tinha 17 anos, mas tomaria posse, se o caso eleito seria maior de idade, aí teria 18, no momento da posse, lançou como candidato a vereador para combater a mãe. E fez uma guerra na campanha. Tem muitos relatos da época, entre os arquivos. Bateu nas pessoas, bateu no suposto namorado, não tinha nenhum problema, ela não via mais com ele. Qual é o problema dela ter um namorado, uma outra pessoa? Não importa, né? Bateu, agrediu, dentro da concepção nazi-fascista do Bolsonaro, né? Portanto, nós estamos falando dos anos 90, hein? Em 1994, né? Então, ali, né? Aí, o que aconteceu em 94, 98, aí o rapaz foi eleito e aí ele instalou com calma as rachadinhas, né? O esquema de rachadinha, e levou a segunda mulher para ser chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. Olha o esquema, que depois ela vai para o gabinete de Flávio, e aí traz toda a família, eles vão trazer mais de uma centena de familiares. E aí é o esquema da rachadinha. Você pega dinheiro público, que é dinheiro público, para melhorar, para qualificar a ação legislativa, e você desvia, peculato. Só que você precisa fazer isso de forma dissimulada. É a lavagem de dinheiro. E de forma organizada, grosso modo, é a organização de quadrilhas. Só aí tem 3 crimes, tem mais crimes, mas só isso já tem 3. E montou um esquema que envolvia o gabinete de Carlos, depois o Flávio é candidato a deputado, também aí na Assembleia o gabinete de Flávio, e ele estava lá em Brasília, também o criminoso Bolsonaro, deputado federal. Então, a fonte de renda dele, principal, já era grande o salário que o Carlos recebia, que ficava jogando videogame, de acordo com o seu babá, Marcelo, na reportagem de Guilherme Amado, né? Ficava só jogando videogame quando assumiu a vereança tal. O dinheiro, então, que vinha ali do Carlos, Flávio e Jair. E, com isso, possibilitou ter um volume muito grande de dinheiro. Tanto que, no casamento com a segunda mulher, em 10 anos, compraram 14 imóveis, o que é impossível de ser comprado com os recursos da Ana e do Jair. Né? Não era possível, então era dinheiro oriundo de peculato, porque boa parte das compras dessas compras ilícitas de imóveis, foi com dinheiro vivo. Tem todas as comprovações. Agora, né? Isso é importante, e veja, algo que eu já cantei a bola aqui, o sigilo, a quebra do sigilo de Ana pela CPI, em 2003, especialmente até a separação, vai até 21, mas até o momento que ela é mulher do Bolsonaro, ali tem o esquema de rachadinha comprovado. Pode aguardar, já estão aparecendo matérias mostrando a circulação fabulosa de dinheiro. Mas agora a questão do Carlos e a matéria da Juliana. Isso aqui é importante, né? Porque agora, eu vou ler só o primeiro parágrafo, da decisão que autorizou a quebra de sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, o juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, avaliou os dados apresentados pelo
Ministério Público do Rio, e escreveu ao longo de 79 páginas que verificou indícios rotundos de atividade criminosa, e seu juiz, né, em regime organizado, e que Carlos Nantes Bolsonaro é citado diretamente como chefe da organização. Aí vem a questão da procuradoria, os funcionários fantasmas, aí vai aparecendo uma série de investigados, né? E é muito grave tudo isso que foi levantado, o que o juiz chama de fortes indícios, né? Escreveu o juiz, os elementos de informação coligidos nos autos, mais notadamente quando se atenta ao vasto acervo de documentos que acompanham o expediente investigatório, apontam para a existência de fortes indícios da prática de crime de lavagem de capitais, né? É isso, ele vai lavando, é o peculato, lavagem, formação de quadrilha, né? Rubiolo, que é o juiz, escreveu ainda que da leitura dos autos do procedimento declinado, apura-se facilmente que se encontram presentes indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado para a prática de crimes. O juiz ainda afirma que o Carlos Bolsonaro é citado diretamente como chefe da organização, até porque o mesmo efetua as nomeações dos cargos e funções comissionados do gabinete. E aí, continua o senhor juiz apresentando, então, essa organização criminosa. O Carlos, claro, é o chefe, o locus, daquele local, né, da Câmara dos Vereadores. Depois vai ter o Flávio e aí tem o Jair. Agora, na minha leitura, eu amplio um pouco o que o juiz escreveu, aí você tem um triângulo que chega no Jair Bolsonaro, que era o chefe da quadrilha, porque ele é quem movimentava os filhos e sempre deixava claro que eles eram parlamentares graças a ele. Ele fez questão disso, inclusive de dizer para o Dudu Bananinha, já estou me referindo ao outro filho, numa live em que perguntou, Bananinha, quantos filhos, quantos votos você teve? Ele falou, acho que 1 milhão e 600 eleitores de São Paulo votaram nesse idiota, olha a que ponto chegamos. Bem, aí ele falou, você só tem um voto, o seu, o resto é meu. Eles ficam dando risada. Nós estamos entre beócios, né? Eles são beócios. Aí, eles sabem, os filhos, que eles só existem por causa do pai. E a questão da grana, idem. Né? Eles desviam o dinheiro, roubam, são ladrões. Numa linguagem mais vulgar, eles são ladrões. Né? E o chefe da quadrilha é o Jair. Então, isso daqui é bom tocar no Carlos, porque o Carlos seria, para usar uma expressão, o elo mais fraco da cadeia criminosa bolsonarista. Estou parodiando o Vladimir Ilyich Ulyanov, que dizia que a Rússia era o elo mais fraco da cadeia imperialista, que dessa forma ele justificaria a Revolução Socialista de 17, antes da Revolução, entenda-se, né? Eu estou parodiando o Ulyanov e dizendo que o elo mais fraco da cadeia criminosa bolsonarista é Carlos. É ali. E até porque os dois, o pai e filho, têm uma relação estranhíssima. Os dois são desequilibrados, né, totalmente, são psicopatas, gente criminosa, né, perigosa à ordem pública, e a relação que eles têm é muito clara. E vocês já sabem, não vou adentrar mais de quem é Carlos, nem preciso adentrar, mas dá para ver esse espírito. E aqui tem a organização criminosa, e isso aqui é importante, porque ao puxar o fio, o Bolsonaro vai ficar desesperado, porque junta com a quebra de sigilo da Ana Vale, pela CPI da pandemia. Né? E está todo mundo de olho no Flávio. O Bananinha, esse é zero à esquerda, e vem dos crimes que eles cometeram na compra de vacinas. E, a partir dali, você começa a articular e ver que o grande golpe da quadrilha Bolsonaro era chegar à presidência da República para roubar muito. Ele é ladrão, era o grande... Imagina o trabalho que dá, parece que era para depositar 1.200, 1.300, 1.400, depende da época, né? Era que a caixa eletrônica do Bradesco, no caso da Alerj, então me referência ao legislativo, né? Dava um trabalho danado você colocar dinheiro, agora é tudo mais fácil, eles têm tudo, por isso que não quer trazer o jogo, é por causa de grana, são ladrões. A outra forma de roubar da quadrilha é a questão de armas, de liberar as armas. E há uma terceira, que é pegar dinheiro da extrema-direita mundial para a campanha de 22 e ficarem bilionários, dizendo que o Bolsonaro seria quase que o último bastião do extremismo nazifascista, e apoiado por os milionários nazifascistas, especialmente norte-americanos.
Aí eles vão meter a mão no dinheiro. E o Bananinha está de olho nisso. Tanto que foi lá, falou umas bobagens, disse que o prefeito de Nova York era marxista. É um idiota, né? Um idiota, que o prefeito de Nova York é marxista porque ele lê Antônio Gramsci. Primeiro, a gente nem sabe. Primeiro, o sujeito não é marxista. Segundo, nunca falou que ele é o Gramsci. E terceiro, o Bananinha não sabe o que é marxista e nem quem é Gramsci. Nunca leu, nem sabe o que pensa o nosso companheiro Antônio Gramsci, que veio lá da Sardenha. Não vou contar toda a história e tudo que ele produziu até a trágica morte dele nos anos 30. Mas, e tem a grande biografia do Antônio Fiore, viu? A vida de Antônio Gramsci, em português, que foi traduzido, né? É a melhor biografia. Mas, para entender um pouco, uma vez tinha uma senhora, falava que o Gramsci, eu falei, mas quem é Gramsci? Ela não sabia. Você está falando aí tudo isso, Gramsci, não sei o quê. Tal. Não, é que eles leram de um idiota aí, que agora está no Brasil, que é um idiota, né? Que logo vai para o inferno, umas bobagens aí, dizendo... E eles são preguiçosos, porque eles não estudam, não leem, né? E o bobão, o Bananinha, foi lá e disse, mas ao dizer isso lá nos Estados Unidos, ele quer grana da extrema-direita nazi-fascista americana, né? Então é isso, eles querem roubar, são ladrões. Né? É o grande momento. Agora, essa investigação, quando eles estavam fazendo pequenos roubos, parece o filme lá do Little Mothers, lá, o Pequenos Assassinatos, mas aqui eram os pequenos roubos que eles estavam fazendo. Os pequenos, um roubinho aqui, um roubinho acolá, que é a questão do pecado, mas um roubo sistematizado, todo mês, com muita gente participando e tendo organização, porque dá trabalho. Você tem 30 assessores, você precisa ficar atrás dos caras. Muitos não queriam dar o dinheiro, os parentes, inclusive, da Ana Vale. Quantos, né? Até a irmã, o irmão falou, não, o dinheiro é meu, não vou dar, etc. Tal. Tem um monte. Então, nós temos a presença da República uma pessoa desse tipo. E aquela caterva que cerca, aquela foto lá, né? Vai ficar para a história, aquela foto em Nova York, eles comendo pizza, né? Fazendo assim, e o outro, o ministro turismo, com a cueca, tudo para fora, a cueca para fora, a cueca para fora. É um pessoal de uma marginalidade. E o ministro da Saúde, grande Queiroga, né? Grande Queiroga, está lá. Né? E nós estamos pagando a quarentena do Queiroga, mas esse cara paga por nós. Os quadrilheiros não colocam a mão no bolso. Né? O Flávio viajou para Las Vegas para fazer essa maracutaia para trazer o crime organizado para o Brasil, com dinheiro também do Senado, com dinheiro nosso, meu, seu, nosso. A quadrilha, sim. Né? Agora, nessa viagem, levaram gente para diabo para Nova York, né? E tudo para passear, para roubar, são ladrões. Né? E o ministro das Relações Exteriores, né? Fazendo assim, que vergonha, Arminha, alguém que é treinado para buscar soluções diplomáticas para enfrentar a Arminha, a guerra. Não é assim que é a diplomacia? Ele faz o contrário. E esse diz que é o mais moderado entre os bolsonaristas, nazifascistas do Itamaraty. Esse é o mais moderado, imagina. Bem, nós tivemos o Ernesto Araújo. É inacreditável. Agora nós precisamos sair desse pesadelo. E como? Aí é a pergunta de $1 milhão. Como é que nós vamos sair de uma terrível situação? Lendo o noticiário, muitos falam assim, vamos fazer uma ampla frente. É difícil. Uma direta já. Caso de diretas já, por exemplo, é muito difícil, porque diretas já, o movimento mesmo foi de janeiro a abril de 1984. Teve algumas manifestações, eu sei, novembro, tal, dezembro, mas o movimento pegou no breu, foi 25 de janeiro, Praça da Sé, São Paulo. Né? E depois de percorrer todo o Brasil, os 3 últimos grandes comícios, Belo Horizonte, Rio, na Cinelândia, e o último, 16 de abril, Valadabaú. Aquilo uniu era uma unidade na diversidade, porque cada um tinha seu projeto, tinha lá o Lula, tinha o Brizola, tinha então o PMDB, etc. Cada um tinha o seu projeto político, é o que é absolutamente mais natural, olhando para o possível restabelecimento de eleições diretas. O que era muito difícil, era mais uma bandeira para desgastar o regime militar do que efetivamente ter condições de ter eleições diretas. Tanto que a emenda, faltou dentro do Dante de Oliveira, faltou 22 votos para passar ali na Câmara, nem chegou, acabou não chegando ao Senado, lá na noite de 25 de abril para o dia 26, né, de 1984. Mas aquilo foi possível naquela conjuntura. Mesmo assim, tinha fraturas. O Brizola, por exemplo, tentou fazer um acordo com o Figueiredo para estender o mandato do Figueiredo por mais 2 anos, portanto, ao invés de 6, teria 8 anos de mandato, para que ele saísse do governo do Rio de Janeiro, o Brizola, em 86, e aí teria eleição em 86, o que facilitaria seus projetos políticos e tal. Né? Então, havia todo mundo, havia isso eu tenho nos meus livros, no Ditadura Brasileira vocês encontram, né? Havia então aquela disputa, o que era
Faz parte da política isso, né? Mas agora não. Agora é mais complicado, porque o Figueiredo, com os idas e vindas, estavam realizando o processo da abertura democrática e encontrando resistência dentro do próprio regime. Vídeo atentado do Rio Centro, que eu já citei aqui em outros encontros, né, dizendo que o Bolsonaro, herdeiro dos terroristas do Rio Centro. Lembra da análise que eu fiz, que também tem uma coluna no UOL que eu discuto com mais vagar essa questão. Então, naquela conjuntura, que se construiu o movimento Diretas Já, agora é muito mais complexa, é uma situação muito mais difícil, mas nem se compara a complexidade desse momento histórico. Primeiro, das 4 décadas tão difíceis, década de 80, de 90 e as 2 décadas de 70. Segundo, né, a tensão social. Terceiro, os ataques golpistas, nazifascistas do Bolsonaro da presidência da República, com toda a estrutura e os braços do aparelho de Estado. Outra coisa, a pandemia. A pandemia foi um choque, que ainda nós não sabemos o seu tamanho e o que ela vai significar no futuro, né? Com os sequelados, as famílias foram destruídas, quantos órfãos, né? E toda essa tensão, e o Brasil como Estado pária da comunidade internacional. O Brasil como Estado pária da comunidade internacional. Então, portanto, numa situação que teve processos complicados na década anterior. Né? Vide, na primeira, o Mensalão, na segunda década, o Petrolão, o impeachment do Dilma Rousseff, etc, etc, etc. Sendo assim, a possibilidade de ter um novo Diretas Já é impossível. Impossível, não tem condições disso. Né? Para fazer uma análise com vocês, não tem. Isso explica ainda como o Bolsonaro consegue ter condições de sobreviver politicamente numa situação tão devastadora como essa. Por quê? Porque do outro lado do balcão são muitos os projetos que têm enorme dificuldade de dialogar entre si. Por quê? Porque tem histórias não tão distantes que levam à divisão dos que estão do outro lado do balcão, né? Do lado de cá democrático e tal. Muitos preferem, os que estão desse lado, e o PT é inequívoco, desgastar o Bolsonaro e não levar o impeachment. E diz assim os petistas, tenho certeza, as pesquisas estão demonstrando que a nossa estratégia está certa, a gente desgasta o Bolsonaro, leva ele para 22 e vence facilmente. É a velha piada do Garrincha, falta combinar com os russos. Quem são os russos? O Bolsonaro e sua caterva nazifascista. Ele vai destruir o Brasil. Não pensa quem vai assumir o poder a 1º de janeiro de 2023, tendo o Bolsonaro na campanha eleitoral de 22, vai ser fácil. Por isso que ele não pode estar na campanha eleitoral. Aí só tem um caminho, que a Constituição nos determina, que é o impeachment. E que eu tenho apontado essa questão. Tanto que agora apareceu a questão da renúncia, que eu fui o primeiro a dizê-lo. E vocês são testemunha. Quem primeiro falou em renúncia no Brasil do Bolsonaro fui eu, e nesse espaço. E é uma possibilidade. Né? Ele vai tentar negociar, claro, uma possibilidade de renúncia, de tentar livrar os crimes dos filhos, só que ele não vai ter mais força. Porque quando você vai caminhar para a renúncia, aí você está dizendo adeus, acabou, você perdeu poder, perdeu força política e tal. Então, a questão que se coloca é a complexidade, porque você tem um grupo perigoso no poder, quadrilheiro, corrupto, ladrão, né, psicopatas, que não tem compromisso com o país, nenhum compromisso com o país, né, e que vai tentar fraturar o aparelho de Estado, fraturar as Forças Armadas, fraturar as polícias militares, estimular o ódio, a violência, o confronto entre brasileiros. Eu também, desculpe outra vez dizer eu também, mas é a verdade, porque depois todo mundo fica dizendo como se fosse uma grande novidade, é algo que nasceu nesse espaço. Né? Eu sempre disse que ele ia dar o golpe de Estado. Quantas vezes que eu disse que ele não terminaria, e não terminará seu mandato presidencial? Porque se terminar, o Brasil está destruído. Né? Sempre disse isso. Porque não tem, há uma contradição antagônica entre ele e o Brasil, entre ele e a Constituição, entre ele e a democracia e as liberdades. Né? Ele vai pôr fogo nesse país. Aquela declaração à nação ginasiana feita pelo Temer, que ele assinou, que é ridículo, uma coisa de semi-letrado, tanto do autor como de quem assinou, aquilo não significava nada, porque nós vimos o que ele falou na ONU, é o oposto da tal declaração à nação, que é uma coisa patética tal. Então, ele é qual? O da declaração, ele é o do dia 7? É o da declaração à nação? Ou é o do discurso da ONU? Ele é o do discurso da ONU, que junta com o dia 7. A declaração é um ponto fora da curva, que ele fez para ganhar tempo, e o Temer, achando que é um gênio da raça, o Temer, que fica rindo daquelas piadas sem graça, o Temer, né, achou que ele que venceu, ele que usou o Bolsonaro, foi o contrário, o Bolsonaro que usou ele.
né, que não tem importância alguma. Aí me disseram, ele foi piscado pela mosca azul, que quer ser candidato a 22. Eu falei, o quê? A chefe de quarteirão? Porque nem chefe de quarteirão ele é eleito. E ele sabe, a última eleição em 2006 para deputado federal, ele foi o último colocado. O último colocado. Né? Então não tem chance nenhuma. E 2 anos depois foi candidato como vice da Erundina na prefeitura de São Paulo, teve 4% de votos. Então, a coisa toda, o cenário é um cenário muito mais difícil do que os outros. Agora, tem pontos que vão inevitavelmente ocorrer. Não adianta você ter uma estratégia e tentar impedir o desenrolar dos acontecimentos. Por exemplo, se essa investigação em relação a Carlos levar à sua prisão, que tem de levar, a coisa desandou, acabou tudo. Por quê? Você pode ter uma estratégia de falar, não, eu quero levar o Bolsonaro até o final, porque tendo o Bolsonaro, ele me alimenta politicamente. Né? É isso que o PT faz ou não. Todo mundo sabe, isso não tem nenhuma novidade. Né? O Lula depende disso. Ele sabe muito bem que ele só tem hoje, que as pesquisas, a última agora, mostrou mais uma vez a possibilidade, não que eu quero de vencer no primeiro turno, porque nós estamos há muito tempo das eleições, há 13 meses, né? E 13 meses no Brasil é uma eternidade. Ele sabe que tem isso por causa do Bolsonaro, porque ele teria muito menos numa pesquisa se não tivesse o Bolsonaro. E aí ele depende, portanto, do Bolsonaro. E o Bolsonaro acha que o seu último cacife, a última carta que ele guarda na manga, em termos político-eleitorais, é a resistência do Lula, porque com isso ele tentaria criar uma polaridade conversa, porque ele aposta no golpe de Estado. O que ele quer é o golpe. Então, nesse cenário que a gente vai caminhando, essa ação em relação ao Carlos Bolsonaro ela é importantíssima. O trabalho da CPI, idem, e as tentativas, que eu acho que mesmo sendo muito difícil, quase impossível, repetir diretas já pelos motivos que eu lembrei, tem de se tentar, né? Quanto mais possível você garantir a unidade na diversidade, tendo como objetivo central a queda do criminoso Jair Bolsonaro é importante, e aí a Constituição determina o caminho, que é o único caminho, que é o caminho de impeachment do crime de responsabilidade. E a temperatura, como eu cantei a bola, em julho, lembra que eu falei agosto, a coisa vai subir, setembro? Terminando a CPI, o relatório vai ser bombástico. A entrega do relatório bombástica ao Ministério Público e a ida provavelmente à AIA. Então, a partir dali, a tensão vai aumentando. As ações da justiça investigando a quadrilha bolsonarista e todos os crimes que esse governo já cometeu. Né? Mas o caminho é correto. A família, hoje, a matéria é Carlos Bolsonaro é acusado de ser chefe de quadrilha. No final, essa história deve terminar, sabe como? Jair Bolsonaro é chefe de quadrilha. Não é nem Carlos e nem acusado. É chefe de quadrilha. E lugar de quadrilheiro é na cadeia. Como ele mora no Rio de Janeiro, será em Bangu. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 639 mil, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Indique um amigo amigo. Estamos quase chegando a 640 mil, falta pouquinho. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que são aquele sininho que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro que nós criamos uma coisa que eu estou gostando muito, clube de membros, uma coisa super legal, super bacana, né? que a gente vai alimentando durante o mês com material exclusivo. Clica ali que vocês têm todas as informações. Lembro também, no Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos, nós temos 3 cursos que eu acho na www.cursovilla.com.br, dialogam entre si. História do fascismo, história política das funções brasileiras, história da ditadura militar. E creio, na minha interpretação, que isso é um arsenal que ajuda a compreender a complexa realidade que nós estamos vivendo. E, por fim, estão lá para desanuviar, ver uma outra coisa diferente, bem legal, bem bacana, no Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!